Bom, hoje saí do estúdio da RDA Brasil, aqui no estúdio do professor Severo. Tudo bem, Severo? Futuro estúdio do caros ouvintes. Tudo bem? Aliás, aqui tudo é futuro, né? Tudo é futuro. É uma alegria muito grande te receber aqui, recuperadão. Também eu estou em recuperação, né? E quer dizer, estamos em recuperação. E aí o futuro, que venha o futuro, né? Aliás, a gente está sempre em recuperação, né? Isso é bom. Recuperação e evolução. E evolução, exatamente. Isso é importante. Ô Severo, agora há pouco, a gente está trocando figurinha aqui, né? Que agora há pouco nós fizemos material aqui para o caros Para ouvintes, né? caros ouvintes, que é exatamente, que deverá entrar no ar essa noite ou amanhã, com certeza, entra no Caros Ouvintes a entrevista que nós tivemos a oportunidade de fazer hoje à tarde. Bom, para quem não sabe, vamos dar o endereço do caros ouvintes. Exatamente, tirando os três www que não precisa mais, né? É Caros Ouvintes, carosouvintes.org.br. carosouvintes.org.br. Como diz o Amaury Júnior, né? Que diz assim, tá passando aqui agora as letrinhas. Mas não vai passar nenhuma, pessoal. Não vai passar porque isso aqui não vai editar. Não vai Nós vamos botar assim mesmo. Tá sem edição. Ô Severo, eu acho bom a gente fazer também um repeteco, né, dessa encrenca digital toda aqui, né? Pois é. Tu ainda vem mais de trás do que eu. É, um pouquinho mais. O site tem 13 anos e o Instituto Caros Ouvintes, que é o mantenedor do site agora, tem 10 anos. Então, nós temos um capital que eu chamo de informação sobre a mídia em Santa Catarina, mídia, todos os órgãos que compõem a comunicação social, não é? Agora, inclusive, a internet também, a net, a web, e que representa um trabalho voluntário que a gente está juntando aqui para que as próximas gerações possam saber o que estava acontecendo desde 1950 para cá. Praticamente tudo que se pôde gravar, tu tens acesso, tudo que se tem por aí, tu conseguiste uma cópia, vamos dizer assim. Exatamente, uma cópia. E não só isso, como também um contato. É, nós temos o cuidado de cada matéria, nós darmos a origem e, de preferência, também citar o portal ou o site, para que haja também um fluxo de visitadores, de navegadores. Eu prefiro chamar de navegadores do que internautas, porque nós estamos navegando, né? Nós estamos numa situação de navegação. E que isso vai se somando e repercutindo em outros sites, em outros portais também. Às vezes a gente resvala nessas coisas digitais. Eu não presto muita atenção muitas vezes para essas coisas, mas dia desse eu fui puxar de orelha do meu filho, que é o web designer aqui da RDA Brasil, e ele disse assim para mim, tu estás botando conteúdo demais no Facebook da rádio, hein? Eu digo, ué, demais? Aí ele me perguntou assim, onde é que tu quer que as pessoas naveguem? Essa Tu é uma entendeu? bela pergunta também. Nós estamos com essa opção de os assuntos que são alguns, mas só que nós fazemos uma seleção. Vai para o Facebook do próprio Instituto Caros Ouvintes, no Caros Ouvintes, não é? E também vai para o meu Facebook. Mas eu também comecei a fazer uma seleção para não virar uma coisa. E tem a ver mesmo, né? Sim, Se tu entrega todo o ouro no Facebook, ninguém vai no site, né? exatamente. Falando bem sinceramente, Sinceramente, é isso, né? Você sabe que a gente está atrás assim Claro. do contato, né? No Twitter é a mesma coisa, nas outras redes sociais também, né? Exatamente é. E há uma generosidade na rede social que está sendo não tão valorizada como deveria, né? Se está valorizando mais até problemas que estão sendo decorrentes da utilização desorganizada das redes sociais, mas as redes sociais também são muito generosas em reconhecer quando as coisas têm qualidade. E nós temos recebido esse retorno, no Caros Ouvintes, muito diretamente. Agora, uma coisa, ô Severo, eu queria conversar contigo é o seguinte: muitas vezes há muita qualidade nessas redes sociais de conteúdo, mas há muita porcaria também, né? Circula coisas assim, um besterol, né? E esses dias até ouvindo aqui, fazendo esse bate-papo aqui com o Emílio Serri, o Emílio disse assim, Marcelo,
Quando eu posto uma bobagem no Facebook, um monte de gente curte, né? Mas quando se diz uma coisa séria, mais densa e tal, silêncio absoluto, né? Pois é, mas isso tem uma lógica. É que a liberdade que foi dada à população de uma maneira geral, com diferentes níveis de conhecimento, com diferente educação, com diferenças de região e regiões e outras coisas, tem palavras que aqui que nós dizemos no Sul que no Nordeste tem um significado até às vezes oposto e vice-versa também isso acontece. Então, essa avalanche acontecendo, ela tem o seu ponto positivo. E tem uma coisa fundamental, que é o aprendizado que nós estamos tendo, nós como cidadãos, como pessoas, estamos tendo com relação aos meios de comunicação, porque muita gente tem quebrado a cara com bobagem que botou no Facebook ou no Twitter ou em outros programas que hoje são vários, né? E pessoas, inclusive, que aqueles programas voltados para profissionais que têm levado ripadas aí por ter dado informações que não são verdadeiras. Então, isso aí é um aprendizado. E aí vem a importância dessa democracia que nós temos, dessa democracia, dessa possibilidade de transmitir exatamente tudo aquilo que a gente pensa. É o nosso livre-arbítrio em pleno funcionamento. E isto custa caro quando a gente bobeia. O dia desses eu estava conversando com um amigo jornalista sobre essa questão do conteúdo e se essas mídias são, o que são para nós jornalistas, né? Será que nós estamos perdendo digamos assim, o direito e o dever de formar opinião e de relatar fatos, de reportar fatos? Nós estamos partilhando isso com todas as pessoas aí, porque nós tínhamos lá atrás, um pouco lá atrás, uma discussão grande sobre o diploma de jornalista, Sim. né? E o que é hoje uma mídia dessas aí, se não é um veículo, né? O sujeito posta foto, vídeo, e diz o que quer, e o que não quer, enfim. Onde é que nós estamos nisso, hein, Severo? Na tua opinião, hein? Nós estamos numa encruzilhada, e isso não é uma figura de retórica. Nós estamos com a faca e o queijo na mão e não estamos preparados o suficiente para a utilização. Agora, isso não vem impedir que se faça. Se a maneira de fazer que está sendo um pouquinho precipitada ou irresponsável, está aí a oportunidade para se aprender que, acima de tudo, nós somos responsáveis pelos que nós somos. Eu sou assim como eu estou porque eu fiz assim. Não foi ninguém que me ajudou ou que me retirou, vamos dizer assim. E eu não, quando eu falo ajudar, é além do reconhecimento. Felizmente, na minha atividade profissional, eu sempre tive um reconhecimento até acima do que eu tinha como expectativa. Tanto é que eu tenho uma larga variedade de atividades, de radialista até secretário de Estado, num relativamente curto espaço de tempo, né? Diretor de veículos de comunicação e essa coisa toda. Naquele papo que a gente estava tendo aqui lá no Caros Ouvintes, que vocês também devem dar uma olhada lá, porque tá bem interessante, né? Mas eu esqueci de falar uma coisa lá que a gente tocou de rápido, é o seguinte: a gente às vezes fica com uma ansiedade danada das coisas que não acontecem, por exemplo, no nosso país, né? E aí tu até desse exemplo, né? Mas vem cá, e os gregos e os romanos também passaram por isso, esse pessoal é muito antigo e tal. E aí a gente se dá conta, e isso é que eu sempre digo, às vezes em palestras aí pra gurizada, é que na linha do tempo, o tempo 100 anos não é nada. Não é nada, Né? exatamente. A gente às vezes não se dá conta, por exemplo, o Império Romano é 1000 anos. E 1000 anos a gente não vive nem 10% disso. Exatamente, né? Nós estamos com nossos 500 anos aqui de Brasil, né? E estamos, assim, estamos ainda numa fase de guri pequeno, não é? Para falar uma linguagem aqui do Sul, porque nós estamos para aprender. O que deve se chamar a atenção nesse momento, e eu acho que nós que temos um pouquinho mais de cancha, um pouquinho mais de tempo de janela, vamos dizer, é
lembrar para a rapaziada que está entrando no meio de comunicação de que eles não estão inventando absolutamente nada. O mundo já foi inventado há bilhões de anos atrás. Tudo o que nós fazemos já alguém fez ou fará. De maneira que não tem. E aí vem uma questão muito importante que não dá para hoje discutir, que é a questão da propriedade hoje, com as disponibilidades que tem. Não é? Antes você escrevia um livro e escrevia lá embaixo que isso aqui é proibido, reproduzir em parte, não sei o que tem. Hoje ninguém está dando pelota para isso. Não é? Eu quero que o meu texto seja reproduzido o mais possível pelo maior número de pessoas, na maior velocidade e sempre agregando coisas mais positivas. Mas é que às vezes aparece. Dia desses eu publiquei um artigo de um advogado e no outro dia me ligou o assessor, disse, cara, que negócio é esse aí e tal? Não, mas eu botei ali, tá ali a fonte, o site inclusive, né? E ela, não, só tire, por favor, porque isso é exclusivo do nosso site. Eu digo, bom, então tá, né? A minha ideia era divulgada. É. Mas, pois é, eu tenho dúvida se essa pessoa tem o direito de fazer isso. Nós temos o direito de ficar calados, mas depois de falar, danou-se. O mundo passou a ter conhecimento. Talvez por isso o Zé Dirceu resolveu ficar quieto dessa vez. Eles têm o seu lado de sabedoria também. Aliás, eu vou abrir aqui uma pegadinha que eu fiz na RTA Brasil hoje. Eu até peço desculpa pro pessoal, mas é que ficou bonito e tal. E aí sabe o que acontece? A gente aqui, esse veículo aqui é áudio e vídeo, né? Sim. Mas a gente tem esse cacuete de mais áudio do que vídeo, né? A gente veio do rádio e tal. Exatamente. Então, eu fiquei vasculhando boas horas na internet hoje de manhã. O depoimento do Zé Dirceu estava marcado para as 9, né? E eu fiquei procurando alguém que tivesse o áudio dessa audiência, né? Porque ela era pública. E nada, né? Aí daqui a pouco eu trabalho sempre com o monitor da TV ligado, né? Na Band News. Daqui a pouco, pimba, né? O Zé Dirceu ali, mas eu não sabia que ele tinha ficado quieto. Aí eu digo, bom, mas aí nas matérias diziam, né? Eu vou seguir o meu advogado, não sei o que, no direito de ficar quieto, não sei o que, né? Mas eu queria essa frase. Sim. Com a voz dele, né? Claro, claro. E não tinha em lugar nenhum. Aí apareceu ali na Band News. E a Band News repete muito e tal. Ficaste de plantão. Um gravador ali, né? Tá certo. Aí peguei aquele segundinho ali. Pois né? e quem é que quer resistir? Claro, mas aí tu sabe qual foi a maldade maior? Eu publiquei no Facebook. E botei na rádio lá, fiz o contexto todo, né? E botei lá o... E no Facebook eu botei o trechinho e disse assim, saiba mais na RTA Brasil. Mas eu não disse o que, sabe mais? Isso. O sujeito achou que era o Zé Dirceu contando tudo. Saiba mais do que é o assunto e tal, né? Claro. Mas a frase mesmo do Zé Dirceu foi só aquelazinha, né? O que eu posso fazer, né, pessoal? Foi mais forte do que o... Né? Bom, a tentação. A tentação, né? Mas a gente às vezes... o que eu não gosto em televisão é o sujeito pedir intervalo comercial e na volta do intervalo encerra o programa. Isso eu acho uma sacanagem. Aí é uma falta de respeito e isso está se repetindo cada vez mais intensamente, particularmente na televisão, porque é uma enganação, não é? E, afinal de contas, nós estamos pagando aquilo ali. Não diretamente nos canais abertos, mas nós estamos pagando através de nets e essas coisas assim, por aquela informação. E temos também o direito de ser respeitados. Não é? Tu sabes que eu descobri hoje uma coisa? Que o mundo não é só dos nets. É dos bisnetos também. Não, olha aqui, ó, o nosso tempo é curtinho, o Severo tem compromisso, mas eu quero te fazer uma última pergunta. Não é bem uma pergunta, mas eu sei que tu vai nos dar uma notícia em primeira mão aqui. Vem vindo aí o livro sobre o Adolfo Zigueli. Exatamente. Esse é um compromisso que eu assumi graças à insistência, porque eu até me sinto meio constrangido por ter a intimidade, o relacionamento com o Zigueli. Diz para esse pessoal com o Adolfo Zigueli. O Adolfo Zigueli é considerado o jornalista mais importante da era dos anos 50, 60 em Santa Catarina. Ele foi quem implantou no rádio e na televisão
Não, na televisão não, porque foi uma coisa quase que simultânea, mas no rádio que implantou o conceito de termos uma norma de informação com base no interesse do público e não no interesse do dono da emissora, nem do patrocinador e nem de nós que estávamos falando ali. Então, ele tem uma passagem pelo jornalismo, tanto de rádio, televisão e de imprensa, de muita, muita importância. E esse trabalho não está sendo divulgado. Agora, graças à iniciativa do Sardá, o Sardá, que é diretor da editora da Unisul. E nosso colunista aqui, né? E nosso colunista, tanto lá na web como no Caros Ouvintes, não é? Através dele vai ser possível nós publicarmos no ano que vem um livro. O ano que vem, isso. Exatamente, o ano que vem. Neste tempo agora que decorre é que tu estás na produção disso. Exatamente. É um perfil do Adolfo Zigueli, mas esse perfil incluindo tanto a parte de desenvolvimento dele na escola, com o irmão Walter, e a partir dali eles entrarem nos meios de comunicação, as condições, a morte do pai, que dificultou muito a vida deles, porque eles são uma família um pouco diferenciada do nosso costume. O pai, a mãe e 3 filhos, o pai e a mãe que vieram para o Brasil, né? Então eles não têm uma multiplicação de parentes muito grandes. E eles tiveram trabalhos, tiveram dificuldades, inclusive, de se mobilizar, de continuar estudos e tudo mais. Tanto é que eles vieram para Florianópolis com o objetivo de chegar à universidade. E tanto o Adolfo Zigueli como o Walter, ambos se graduaram em Direito, além das qualificações que tiveram ambos, né, no jornalismo, o Zigueli um pouco mais. Bom, para quem não sabe ainda, o Zigueli morreu tragicamente num acidente de avião, né, na flor da idade. Exatamente, no 31 de agosto, hoje, 31 de agosto de 2015, está fazendo 40 anos. Olha só que marca, hein? Exatamente hoje, né? Exatamente hoje, e numa tarde meio cinzenta como esta. Bom, o Walter ainda vive, está bem, inclusive eu tive o prazer de, há muitos anos atrás, eu acho que há uns 25 anos atrás, né, Severo? Nós dois inauguráramos o estúdio Adolfo Zigueli com a presença do Walter. No Palácio do Governo de Santa Catarina. Eu vou te mandar esses vídeos, viu? Eu tenho isso. Pois é, e nós vamos também aproveitar para colocar à disposição dos leitores e dos ouvintes do Caros Ouvintes. A gente novinho lá. Né? Novinho, exatamente assim. Então tá. Bom, e o Walter Zigueli, o Adolfo Zigueli, para quem não sabe, o Zigueli era dono de uma das maiores audiências do rádio diário com jornalismo, né? E isso virou um fato histórico, porque a rádio em que nós trabalhávamos era de um político, da família Bornhausen. E nós conseguimos, dentro da Rádio Diário da Manhã, desenvolver uma credibilidade. A Diário da Manhã, que hoje é a CBN Diário. Que é a CBN, exatamente. Mas desenvolver uma credibilidade que é única no rádio brasileiro. Assim, você tem uma emissora marcadamente política de um partido, da União Democrática Nacional, e aqui a Rádio Guarujá era PSD, Partido Social Democrático, que era de uma outra família, a família Ramos. Então, eram coisas muito marcadas. Que no jornal, então, quando se olha no jornal, tinha um jornal para cada partido, tinha uma rádio para cada partido. E assim. Mas no trabalho do Zigueli, isso tinha uma barreira, né? Uma barreira. Mas com uma agravante. Né? Exatamente, com um agravante de que em 1964, com o golpe militar, ainda as coisas ficaram piores do ponto de vista da liberdade do jornalismo, porque aí entrou a censura e dentro desse conceito, além da censura oficial, tinha a censura dentro da própria rádio. Porque o diretor que foi nomeado, ele foi nomeado para controlar as coisas que saíam na rádio. Então tá, pessoal, tá aí, né? Uma pincelada geral sobre o Zigueli, que vem aí em livro, né, com o Severo, o ano que vem. Falamos tudo? Falamos, né? Falta um pouco, né?
Melhor deixar para a É, próxima. a próxima, o homem está cheio de compromisso, ainda bem que está cheio de compromisso. Exatamente, né? E ficamos por aqui. Esse foi um papo com Antunes Severo, professor Severo, nessa coluna aqui, que a gente traz essa opinião, como a gente faz com outros colunistas aqui da RDA Brasil. Tchau!